Olá, eu sou formado em Educação Física, eu tenho doutorado também em Educação Física, cujo tema foi Detecção e Seleção de Talentos. Eu tenho um livro publicado que se chama Desempenho Esportivo, Treinamento com Crianças e Adolescentes. A minha experiência prática foi com a preparação física do vôlei durante muito tempo e nos últimos 4 anos eu me dediquei ao trabalho em escolas de futebol, especificamente a escola do chute inicial do Corinthians, e atualmente eu estou desenvolvendo o programa das escolas do Neymar, né? Em paralelo a essa experiência acadêmica, experiência prática, eu coordeno um curso de pós-graduação que era antigamente da Gama Filho, hoje é da Estácio de Sá, especificamente na área de treinamento esportivo. Você tem várias modalidades, você tem vários tipos de escola hoje no Brasil. Você tem aquela que leva a marca de um jogador, ele empresta a marca dele para você fazer uma escola. Você tem os clubes tradicionais, os clubes brasileiros tradicionais. E você tem também os clubes estrangeiros. A grande questão, o que muda nisso em relação a uma escola de futebol é o foco, né? Por exemplo, as escolas estrangeiras, as bandeiras estrangeiras, elas se preocupam muito em captar talentos aqui no Brasil para levar para fora. As bandeiras nacionais, elas também têm essa preocupação, mas também tem uma outra vertente dentro das bandeiras nacionais, que é se preocupar com aquelas crianças também que não têm tanta habilidade. Aquelas crianças, de repente, que estão numa escola de futebol e que vão praticar o futebol mais como atividade física, como lazer. Essas são as diferenças essenciais. As escolas, as bandeiras com nome de jogador, elas estão começando a se desenvolver mais agora. E eles passaram a entender que não adianta usar só a sua imagem, porque essa imagem ela pode ir acabando com o tempo quando o jogador encerra a sua carreira. Então ele tem que investir também na qualificação dessa marca, dessa imagem, para que a escola dele consiga se manter ativa durante mais tempo. Olha só que interessante, tem um dos professores do curso, né, que vai falar sobre a questão da ginga, né, que inclusive é a escola dele, que você tem várias vertentes hoje dentro do Brasil que oferecem diferentes tipos de trabalho. Você tem escolas onde a criança entra, né, de repente sem muita experiência ou com pouca experiência, e ele vai se desenvolvendo, que pode levá-lo até de repente a um teste em base de algum clube. E você tem outras que já são mais focadas em desempenho. Por exemplo, a escola do Barcelona, ela já faz um programa de avaliação da criança, aquela que já tem mais habilidade, porque ele já quer trabalhar com uma criança que tem mais habilidade. Então, sem sombra de dúvida, para aquela criança que quer hoje, que ela quer pensar em se tornar jogadora de futebol, ela tem o caminho da rua, em que ela pode jogar na rua sem nenhum tipo de instituição por trás dela, e ela tem a escola. A escola é um dos caminhos que ela pode utilizar para aprender a jogar futebol e também que com esse aprendizado leve ela a de repente fazer algum teste ou ter alguma experiência no clube. Então, essa pergunta ela é uma pergunta fundamental para escolas, porque sempre se pensa numa criança que tem habilidade que pode ir para uma base. Isso quem pensa são os pais, os donos das escolas, os professores que ali trabalham e a própria criança. Não é que você vai tirar esse sonho de todos esses profissionais e todas essas pessoas que integram esse processo, né? Essa é uma possibilidade. Só que, na verdade, a outra, que é uma grande função da escola, é você agregar valores à vida da criança que vão além do desempenho, né? Educação, cidadania, lazer, cultura, tudo que você pode fazer com o esporte para agregar a vida da criança por meio desse esporte. Então, o que os profissionais precisam entender numa escola é que, diferente de uma base que é só desempenho, é você ganhar ou perder competições e ajudar na formação, numa escola de futebol, você tem que necessariamente se preocupar com todos esses valores. Por quê? Porque tem muitas crianças que não vão nem conseguir fazer teste numa base e nem conseguir se tornar jogadoras profissionais de futebol, que por sinal são a grande maioria. Eu
gostaria de falar algo importante. Hoje eu me tornei especializado em escolas de futebol, seja na parte de gestão, seja na parte pedagógica, com vários trabalhos que a gente tem feito, inclusive feito coletas de campo, né, coletas de mercado, para entender como que esse negócio, como que esse trabalho se desenvolve. E o que eu posso garantir a vocês é que é muito importante o profissional passar por essa experiência, né? Passar pela licença C, porque tem vários conteúdos que aqui vão ser passados que vão ajudá-lo na sua formação, né? Então você que citou, por exemplo, o professor Tiengo, que tem a ideia da ginga, né? Da escola da ginga, que é trabalhar o futebol de rua, que é resgatar um pouco daquilo que o Brasil tem perdido nos últimos tempos, que é esse futebol mais solto, o futebol não tanto institucionalizado. Então você tem vários profissionais aqui que vão trabalhar as questões de gestão, né, de uma escola de futebol, porque não é simplesmente abrir uma quadra e colocá-la lá. Você precisa entender como movimentar esse negócio, como potencializar as coisas boas, como de repente melhorar as coisas não tão boas que você tem na sua escola. Então, assim, os professores que aqui estarão se preocuparão com essa questão de gestão, se preocuparão com questões de didática, com questões de pedagogia, e para aqueles que acreditam que já sabem, para aqueles que acreditam que já estão, por exemplo, propensos aí para uma categoria de base e que poderiam não fazer a licença C, eu garanto, pelos relatos que nós temos tendo após o curso, vocês podem ter certeza que esse conteúdo vai agregar muito à formação de vocês, eu não tenho dúvida disso.